Quero agradecer aqui a presença de todos, todas. Saudar aqui a nossa líder da minoria, a deputada Jandira. Em nome dela, quero saudar aqui os deputados e deputadas dos diferentes partidos da oposição que estão aqui conosco. Depois nós podemos citar aqui nominalmente cada um dos deputados e deputadas que estão aqui presentes, deputados do PSOL, deputados do Partido dos Trabalhadores, deputados e deputadas do PCdoB. Estava conosco também a deputada Joênia da Rede, lá agora há pouco na Embaixada, deputados e deputadas do PSB. E nós, ontem, na abertura do nosso evento que está acontecendo aqui na Câmara, o Brinque dos Fogos, diga-se de passagem que está sendo um grande evento, nós entramos em contato com o embaixador José Kim França, nosso prezado amigo, embaixador da Bolívia no Brasil, para que ele pudesse fazer um contato conosco, para poder falar um pouco para nós sobre a situação atual da Bolívia, e para nós pudéssemos também manifestar a nossa solidariedade, o nosso apoio a esse momento tão delicado, um momento tão difícil que vive o povo boliviano. Quero agradecer aqui a presença da embaixadora da Nicarágua, nossa amiga Lorena Martínez. Quero agradecer também a presença do nosso embaixador em Cuba, nosso amigo Rolando, que está aqui nos prestigiando também. Muito importante e eu agradeço aqui a presença de vocês também. Então acho que a gente pode abrir direto para o José, para que ele possa fazer uma manifestação, e depois também a gente pode colocar a palavra à disposição para que os deputados e deputadas possam fazer considerações, levantar algum questionamento. Nós temos aqui o embaixador José, chegando agora também o PDT, nós temos aqui praticamente todos os líderes de todos os partidos da oposição da casa. Isso é uma demonstração muito grande de solidariedade, internacional, de apoio nesse momento. Nós gostaríamos também que o senhor pudesse transmitir ao presidente Evo Morales e aos líderes que nesse momento boa parte deles não se encontram nem na Bolívia, mas que há aqui dentro do parlamento um grupo significativo de parlamentares de diferentes partidos que publicamente aqui querem manifestar nesse momento o nosso apoio, a nossa solidariedade e a nossa preocupação com esse cenário que está vivendo nesse momento a nossa pátria irmã boliviana. Então, José, a palavra está à tua disposição, está aqui também a imprensa do país. É uma oportunidade de poder falar um pouco para nós todos, para a gente poder compreender e ver como é que podemos ajudar a reencontrar um caminho democrático, soberano e autônomo para que a Bolívia possa cumprir tudo. Muito obrigado, José. Muito obrigado, deputado Pimenta. Permítame cumprimentar, señoras diputadas y diputados, agradecer al diputado Pimenta pelo convite y saudar también a los embaixadores de Nicaragua, de Cuba, a todos vocês, agradecer la presencia, la solidaridad con nuestro pueblo y también agradecer la honra de me permitir hablar para vocês. Creo que voy a pedir disculpas para continuar en español. Lo que pasa hoy en Bolivia es la continuidad de un intento que comenzó en 2006. Es un golpe de Estado que comenzó el año 2006. Cuando Evo Morales triunfa en las elecciones de diciembre de 2005, es posesionado en enero de 2006
empieza una resistencia de los grupos más conservadores que sin ningún miramiento, sin ninguna consideración por el 53% que había obtenido Evo Morales de votación, 53% es una cifra expresiva que debería haber sido respetada, pero estos sectores no respetaron y trataron de dar el golpe de Estado, lo intentaron en el transcurso de 2006, 2007, 2008, finalmente en 2009 fueron derrotados, después de varias derrotas, entre ellas un referéndum revocatorio al que Evo, sin tener obligación, se sometió. Y en ese referéndum revocatorio, él recibió 64% de la votación. Entonces, pero eso, aún así, continuaron los intentos golpistas. Y esos intentos golpistas estaban motivados, uno, por las élites que habían sido desplazadas del poder y que no se resignaban y que no entendían estar fuera del poder. Siempre estuvieron en el poder, pero también por un componente muy fuerte de racismo. No podían entender y no querían entender que un indígena, una persona del sector popular, fuese el presidente, fuese quien gobierne. Ese componente racista más el componente de intereses de la élite, sobre todo de la élite más conservadora, más los intereses de los Estados Unidos, configuraron un cuadro de permanente intento de golpe. Al final fueron derrotados en 2009 y ahí se calmó todo, se tranquilizó, pero en este periodo electoral que acabamos de vivir en Bolivia, encontraron ellos una nueva situación y condiciones que les permitiera retomar aquel intento golpista fracasado aquellos años. Y entonces retomaron y aprovecharon algunas circunstancias muy particulares del momento y empezaron una movilización con un pretexto de fraude, y ahí viene una situación muy particular. El presidente Evo Morales decide, cuando empiezan estas movilizaciones, que ya eran parte del proyecto del golpe, que ya fue denunciado antes por el presidente Evo Morales, antes de las elecciones, pero empieza a concretarse la misma noche de las elecciones. Y ahí el presidente toma la decisión de evitar enfrentamientos entre bolivianos y plantea que la OEA haga un papel de árbitro para revisar los votos. Y eso fue lo que hizo. El gobierno invitó a la OEA aceptó hacer la auditoría de la votación, pero el proceso golpista siguió. La oposición, especialmente los sectores radicales con tinte fascista en muchos casos, siguieron aumentando la presión en las calles con actos de violencia, quemaron instituciones, quemaron organizaciones del partido de gobierno, y fue subiendo la escalada, en tanto que el gobierno fue desmovilizando a su militancia esperando los resultados de la auditoría de la OEA. El presidente confió que con los resultados de la auditoría se calmaría la situación y no habrían enfrentamientos. Y ahí fue donde fue creciendo más bien la movilización de la oposición y de estos grupos radicales, con mucha violencia, y el gobierno fue más bien quedándose inmovilizado, al extremo que creció tanto ya el tema de la violencia, de las tomas de instituciones, de los bloqueos de las ciudades, que
llegó a un nivel en el cual ya las Fuerzas Armadas no quisieron salir a las calles. Y también la policía estaba, parte de la policía estaba ya plegada al golpe desde un comienzo, pero no lo manifestaron hasta después. Después se plegaron al golpe y a continuación, con una violencia mucho mayor ya en las calles, ya con las Fuerzas Armadas que no querían salir a las calles y la policía que estaba ya del otro lado. Entonces el presidente vio que se necesitaría mucha violencia para controlar eso y que habría un posible derramamiento muy grande de sangre y prefirió renunciar. Entonces él hace la renuncia a la presidencia, pero también renuncia a movilizar a la gente del MAS, a la gente que lo apoya. Renuncia a movilizar para evitar el derramamiento de sangre. A pesar de la renuncia del presidente, no cesaron las acciones violentas de la oposición. Empezaron a perseguir a los dirigentes del MAS, empezaron a perseguir a los ministros, tomar rehenes sus familias, incendiar casas de ministros y de diputados, que finalmente esto terminó creando mucha rabia en los sectores populares que apoyan al gobierno, que reaccionaron el día de ayer, y entonces han salido ya grandes cantidades de trabajadores, campesinos, indígenas a enfrentarse, ¿no? Aquello que se quería evitar y por lo que renunció el presidente, de hecho no se consiguió porque continúan los enfrentamientos, hay un bloqueo de carreteras, la economía está paralizada ya hace un mes en el país. Todo aquello bueno que se construyó en la economía se está destruyendo en estos momentos. Yo estimo que Bolivia va a ingresar en una crisis económica, a pesar de que estábamos yendo muy bien, esperábamos tener un crecimiento arriba de 4% este año del PIB. Ya no va a ser posible y lo que se viene parece ser más bien una crisis económica y que va a dar continuidad ya a una crisis social y a una crisis política. Ahorita la oposición no consigue reunir al Congreso para organizar un gobierno de transición que debiera llamar a las elecciones, y no lo consigue porque ellos persiguieron a nuestros diputados y senadores y ahora quieren que vengan a reunirse cuando no hay condiciones de seguridad. Hay mucha violencia en las calles, especialmente que fue iniciada por ellos, ahora ya hay violencia general, pero eso configura un cuadro de ninguna seguridad para nuestros diputados y senadores que entonces no están asistiendo. Y como tanto en diputados como en senadores tenemos los 2 tercios, entonces son necesarios, digamos, para poder establecer mecanismos y conformar un gobierno de transición. Ojalá que los temas de la violencia no lleguen a mayores daños, no continúen y se pueda, pero básicamente es necesario que la oposición desarme a sus sectores, especialmente sus sectores radicales. Cuando los desarme, cuando los aplaque, yo creo que se va a tranquilizar la situación política y se podrá entrar en una fase de acuerdos políticos que permitan entonces la conformación de un gobierno tradicional. El tema de las movilizaciones de la gente que apoya al gobierno del presidente Evo Morales es un tema también que está ahorita un poco difícil de controlar porque era mucha la rabia de estos sectores por la violencia y que se los estuvo conteniendo, ¿no? Entonces habrá que trabajar también con nuestros sectores populares que están movilizados
para tratar de encontrar salidas juntamente con ellos, ¿no?, que permitan solucionar o ver un camino a seguir. La situación sigue confusa, no están consiguiendo organizar un gobierno con legitimidad, que tenga la legitimidad necesaria para convocar a unas nuevas elecciones. Nuevamente agradezco mucho la presencia de ustedes, agradezco mucho que me escuchen y sé que acompañan a nuestro pueblo en estos momentos tristes. Sé que entienden y comprenden que estos años tuvimos transformaciones tan profundas que han cambiado el panorama social y político de Bolivia. Hay un nivel de conciencia mucho más elevado y eso es lo que nos permite tener esperanza de que en poco tiempo nosotros estaremos nuevamente victoriosos y hegemónicos en la política y en la conducción de nuestro país. Muchísimas gracias. Embaixador José, antes de eu abrir, quero registrar então aqui algumas presenças. Nós temos aqui companheiros e companheiras do PCdoB, deputada Jandira Fregali, nossa líder da minoria, deputado Daniel Almeida, deputada Alice Portugal, deputada Perpétua Almeida, está aqui conosco também. Companheiros e companheiras do PSOL, líder Ivan Valente, está aqui também o deputado Marcelo Freixo, deputado Glauber Braga, deputada Fernanda Melchiona, deputado David Miranda. PSB, está aqui a nossa deputada Lídice da Mata, também o deputado Camilo Capiberibe. Do PDT, nós temos aqui o nosso deputado Túlio Gadelha. Temos aqui a nossa deputada Joênia da Rede. Do Partido dos Trabalhadores, o deputado Alexandre Padilha, deputado Frei Anastácio, deputada Margarida Salomão, deputado José Guimarães, deputado Rui Falcão, deputado Rogério Correia, deputada Natália Bonavides, deputado Alencar Santana, deputado Valmir Assunção, deputado João Daniel, deputado Carlos Aratini, deputado Ayrton Faleiro, deputado Henrique Fontana, deputado José Ricardo, que está aqui conosco também. Está chegando também o nosso líder do PDT, deputado André Figueiredo. O senhor pode ver que é uma forte representação dos partidos populares, né? Dos partidos progressistas aqui da nossa casa. Eu acho que a gente poderia, no primeiro momento, abrir para que uma representação de cada partido pudesse se manifestar, mas antes eu quero ver se a nossa deputada Lorena, embaixadora Lorena, poderia fazer alguma manifestação, embaixador Rolando também. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite que faz o deputado Pimenta. E, bom, minha fala é muito corta, simplesmente reiterar nosso repúdio, nossa condena ao golpe de Estado em Bolívia. O presidente Ortega, Daniel Ortega, já manifestou com um pronunciamento de repúdio sobre esse golpe e nós vivimos esse assunto el ano passado, ¿no? Los mismos métodos que cuando escucho y leo, estoy leyendo los artículos sobre lo que pasa en Bolivia, es el mismo método utilizado en Nicaragua. Las mismas cosas que están pasando con el punto de quemas de casa de los líderes, de los militantes sandinistas que fueron quemados, militantes sandinistas que fueron torturados y el mismo asunto de cortar las ruas de las estradas para que no la actividad económica disminuya. Esa es una cosa que ya vivimos, es una cosa muy triste y realmente lo más afectado es el pueblo y la economía del país. Nuestra solidaridad
al pueblo de boliviano, al embajador, que hemos estado siempre en contacto desde el inicio, así que muy obrigada a todos ustedes también por dar seguimiento a lo que acontece en el país. Obrigado, senadora Oliveira. Meu caro Rolando, eu quero, antes de passar a palavra, manifestar aqui que todos nós aqui tivemos a oportunidade de registrar na semana passada a nossa inconformidade com a postura do governo brasileiro, que contrariou uma tradição de 37 anos, que pela primeira vez acompanhou o voto de Israel e dos Estados Unidos a favor do bloqueio americano a Cuba. O Brasil nunca vacilou, diferentes governos de diferentes partidos, e agora pela primeira vez na história o Brasil se manifesta, somente 187 países se manifestaram contra o bloqueio, 2 abstenções da Colômbia e da Ucrânia e somente 3 votos favoráveis. Estados Unidos, Israel e o Brasil. Tenho a certeza de que aqui nesta sala estão todos os partidos do campo popular que querem aqui reafirmar a nossa solidariedade e apoio também ao povo cubano e a nossa total desconformidade com essa postura que encaminhou o voto do Brasil na ONU, altamente vergonhosa para a nossa história e para a nossa tradição. Muy agradecido por la invitación y muy agradecido por la ayuda y el respaldo de todos ustedes a la lucha contra el bloqueo y a la denuncia e inconformidad con los resultados de esa votación por parte del gobierno brasileño. Cuba, ustedes todos conocen, desde el primer momento ha estado solidario el gobierno cubano, nuestro pueblo, con el pueblo boliviano, con su presidente Evo, y hemos estado denunciando permanentemente ante la comunidad internacional los intentos de golpe de Estado que venían preparándose y aplicándose desde hace varias semanas. Tiene Bolivia, el pueblo boliviano y el presidente Evo todo nuestro respaldo. Conocemos muy bien la agresividad de los enemigos de los pueblos. Conocemos muy bien la escalada imperial por tratar de eliminar, acabar, incluso por la fuerza, los procesos que acompañan la voluntad popular, los procesos que se oponen al neoliberalismo, que intentan programas sociales y de acompañamiento a los pueblos. Eso es lo que ha estado presente en Bolivia, como describió muy bien nuestro amigo José, nuestro embajador de Bolivia. Algún detalle que sí quisiera agregar, si tú me permites, José y Pimenta. Primero, existe plena evidencia de la intención de búsqueda y captura y asesinato del presidente Evo Morales. Como Cuba ha denunciado, como denunció el MAS y los amigos bolivianos desde la noche del día 10 de noviembre, y eso, la dirección del MAS sugirió la conveniencia y necesidad de que Evo fuera defendido y protegido por el gobierno mexicano, a partir de la propia iniciativa del gobierno mexicano de otorgarle asilo político. Por otra parte, nos sentimos contentos y felices de que haya arribado a México, a pesar de profundas dificultades que tuvo para poder llegar, porque le fue negado el paso, el permiso de sobrevuelo en algunos países, y confrontó serias dificultades para poder llegar a México. Ya felizmente
él, Lineras, el vicepresidente, Gabriela Montaño, que fue hasta hace poco, era ministra de Salud Pública, llegaron a México y su vida, por lo menos, está garantizada. Lo que estamos presenciando de lucha y rebeldía del pueblo boliviano no debe extrañarle ni sorprender a nadie que conozca ese pueblo. Empoderada su población, concientizada esa comunidad indígena mayoritaria, la inmensa mayoría de ese pueblo que ahora reacciona. Y yo le comentaba al embajador José hace unos minutos, me parece que este experimento no va a terminar bien, porque han desconocido la valentía y la capacidad y resistencia de ese pueblo boliviano. Y el tiempo dirá, pero no tenemos la más mínima duda de que habrá mucha resistencia a este golpe de Estado y que la lucha continúa en ese país. Muchísimas gracias. Perpétua e deputada Fernanda Belchiona participaram ontem da reunião do Parlasul, onde foi aprovada uma moção que nesse momento elas vão entregar para o nosso embaixador. Parlamento do Mercosul, foi aprovada ontem esta moção. Foi uma moção aprovada por 45 deputados presentes. Quero agradecer ao líder Pimenta pela quebra do protocolo e, em meu nome da Perpétua, entregar essa moção que foi aprovada por 45 dos parlamentares presentes do Parlamento do Mercosul, parlamentares da Argentina, do Uruguai, do Brasil e do Paraguai. Estiveram presentes 2 parlamentares bolivianos que contaram e relataram a situação gravíssima no país, e é uma moção muito forte que se posiciona claramente contra o golpe de Estado, a preocupação com a violência, com a perseguição às indígenas, com caráter racista e, ao mesmo tempo, o compromisso do Parlamento do Mercosul de não reconhecer nenhum regime que seja oriundo de um golpe de Estado contra o povo boliviano. Então, embaixador, entregamos a você a moção e reiteramos a nossa solidariedade, a nossa luta junto com o povo boliviano contra o golpe imperialista. Só para reforçar, embaixador, houve uma decisão também do Parlamento, quando votou, de que vamos ficar em constante e permanente mobilização, inclusive denunciando para a comunidade internacional o golpe. Ficou muito claro para todos nós que não é uma renúncia, foi um golpe que aconteceu na Bolívia. Então, receba a nossa solidariedade e o apoio de todo o Parlamento do Mercosul. Muito obrigada também, viu? Como o nosso tempo, pessoal, também é um tempo curto, e quero aqui reforçar o convite, às 17 horas será o encerramento do encontro dos BRICS dos povos. 18? 18 horas. Ok, 18 horas, plenário 6. Então, vamos reforçar esse convite para que todos os parlamentares que puderem estar presentes. Vamos começar com a deputada Jandira. Então, vamos passar para o representante de cada um dos partidos. Deputada Jandira. Embaixador José, embaixadora da Venezuela, da Nicarágua, Lorena, embaixador de Cuba, apenas expressar a nossa total solidariedade, a nossa total indignação ao mesmo tempo. Tenho a mesma impressão sobre a necessidade da preservação da vida do presidente Evo Morales e, ao mesmo tempo, a compreensão e o sentimento de que o que ocorreu na Bolívia tem total vinculação com uma intervenção que não é só de dentro, mas com uma articulação externa em relação a essa geopolítica internacional e particularmente vinculada ao Império norte-americano, com uma geopolítica para o nosso continente. Não é uma ação isolada, só na Bolívia, a gente sabe que é uma ação para a América Latina e o Caribe. O bloqueio a Cuba, as ações
começar em Honduras, Paraguai, Brasil, que se faz com a Venezuela, com a Nicarágua, com o Equador, o governo do Chile. É uma ação articulada, integrada, intervencionista. Nós sabemos o significado disso, e cada um com o seu modelo, né? E no caso da Bolívia, absolutamente agressivo, violento, e muito preocupante para nós. Também temos esse mesmo sentimento de que, com a resistência do povo boliviano, é imprevisível a consequência e o número de perdas que nós podemos ter ali do povo, principalmente pela valentia, pela coragem do povo boliviano, que nós sabemos que existe e é muito forte. Esse incômodo, né, quando ascende alguém popular ao poder. Nós vimos o que aconteceu também no Brasil, quando alguém do povo, que representa majoritariamente a sua população, ascende ao comando do país, incomoda muito as elites, incomoda muito ao império, incomoda muito a quem quer fazer algo multipolar, algo forte na região. Evo Morales, ele é tolerado, foi tolerado, mas é difícil de aguentar alguém com a potência e com o que fez com a Bolívia. É o país que economicamente mais cresce na América do Sul, com a recuperação da seguridade social, com uma inclusão importante da maioria da população indígena, dos campesinos. Então isso foi muito difícil do Império aguentar, né? E eles agiram para derrubar mesmo, né? Para derrotá-lo, como derrotaram por um golpe. A renúncia foi uma consequência na tentativa de redução da violência, mas a gente sabe que ela não aconteceu. Nada foi suficiente para a redução da violência. Nos preocupa muito, acho que tem que ter um acompanhamento de vigilância, de permanente acompanhamento, mas nos preocupa muito o que pode acontecer ali. A nossa esperança, como o senhor disse, é de que as coisas ali, pela força do povo, pela força da consciência ali construída, que essa situação possa virar novamente a favor da população. Mas vamos acompanhar com toda a solidariedade, toda a força para que a situação de novo volte a ser uma situação feliz para aquela população. Mas eu acho que vale o acompanhamento internacional forte, que é uma situação profundamente preocupante. Mas registro aqui a solidariedade, eu também sou do PCdoB, solidariedade forte em relação ao povo, ao presidente Evo Morales e ao senhor. Olha só, eu quero aqui registrar também o deputado Edmilson Rodrigues, Sol, deputado Bira do Pindaré, PSB, e deputada Benedita da Silva. Benedita também está aqui. Você, são muitos parlamentares que estão aqui. Depois nós podemos tirar uma foto do conjunto que tiver com o embaixador, para nós poder também dar uma demonstração de unidade aqui, de apoio. Não sei se tu vai ganhar apoio ou não lá na Bolívia com essa foto do nosso povo. Se ajuda ou atrapalha, hein? Deputado Ivan Valente, Sol. Embaixador José Franco, como líder do PSOL, tem vários parlamentares do nosso Partido Socialista e Liberdade. Queria manifestar nossa total solidariedade ao povo boliviano, falar da nossa tristeza e do momento grave que a América Latina está vivendo. Foi um golpe de Estado engendrado, inclusive para reverter expectativas que se formavam no sentido contrário, de combater um projeto neoliberal, como estava acontecendo no Equador, no Chile e com a vitória na Argentina. Então, eles não poderiam tolerar, digamos assim, um retorno a uma lógica de justiça social, de distribuição de renda e de igualdade social. Então, eu queria testemunhar, estive na Bolívia, inclusive, com Evo Morales, quando ele inaugurou um monumento ao Ernesto Che Guevara, em Vale Grande, onde o corpo de Guevara ficou enterrado. Uns 40 anos do assassinato do Che Guevara. E a emoção que nós sentimos lá, os cubanos aqui, foi muito grande. Como é o resgate de um povo dirigido por um indígena, que é a maioria do povo boliviano.
E o que nós estamos vendo nesse golpe de Estado é ódio e a intolerância ao pobre e ao índio. Eles não podem suportar, eles não estão suportando que o país que era considerado o mais pobre do continente, esse país conseguiu crescer 5%, 6% ao ano, distribuir renda, tirar metade da população da pobreza, né, e mostrar que é possível defender soberania nacional, que é possível ter um outro projeto alternativo que não é entregar para as oligarquias que estão no poder há tantas há décadas e séculos, inclusive, desde os tempos do estanho na Bolívia, né? Eles não toleraram 15 anos de desenvolvimento. Nós sabemos que o povo boliviano vai resistir, nós sabemos que o povo boliviano vai demonstrar para a América Latina inteira que esses pluralistas, como temos aqui também no Brasil, e esse governo brasileiro certamente também esteve mexendo pauzinhos pela derrubada de Evo Morales. Por isso nós mandamos a bancada do pessoal um requerimento de informações, foi protocolado hoje, já está na grande imprensa brasileira, sabendo qual foi a participação e o que este governo vai fazer em relação às eleições e qual é o futuro aí da Bolívia. Nós temos certeza, e queria saudar o governo do México, porque Evo Morales chegou vivo ao México, vivo, e ele vai liderar de novo o povo boliviano pela liberdade, pelo desenvolvimento e pela igualdade social. Nossa total solidariedade à Revolução Boliviana. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado, novamente. Deputada Joênia, nossa líder da rede, nossa representante indígena no Parlamento Brasileiro. Caimena é Tipã, minha saudação indígena é Tipã, Ngari Joênia Lavitanal, minha saudação indígena, força, energia, sabedoria ao presidente Evo Morales. A minha solidariedade com os povos indígenas do Brasil, ao nosso presidente indígena da América Latina. Evo Morales não é apenas uma liderança de um povo, mas é um exemplo de capacidade, responsabilidade e conquista dos espaços políticos aos povos indígenas de todo o planeta. A Bolívia ela vive um momento muito grave, um momento onde se impera uma imensa insegurança em relação aos direitos sociais, civis, políticos, segurança física também, onde há constante ataque a essa democracia. A nossa preocupação, e eu gostaria de cumprimentar aqui o nosso embaixador e a todos os líderes pela iniciativa de receber o embaixador da Bolívia e o embaixador de Cuba também, por esse gesto que os líderes de oposição, os líderes da esquerda que estão fazendo em nome da preservação de uma democracia, pelo restabelecimento da paz, pela manifestação contra a violência que hoje está nas ruas de Bolívia. E minha mensagem ao povo indígena de Bolívia, que nós resistimos há mais de 509 anos, de um processo de colonização forçada, de uma intensa perseguição e violência física, de várias tentativas para que nós não ocupássemos espaços que também é nós, digamos assim, a nós que podemos acessar também. O fato da violência contra os povos indígenas em relação ao presidente ser indígena é intolerável. Vai de contra os direitos universais, direitos humanos, e até mesmo o desrespeito a essa diversidade cultural e também o desrespeito à conquista que já foi anunciada. Minhas palavras de apoio ao povo boliviano,
sobretudo, um clamor para que as pessoas que possam estar ouvindo essa mensagem aos líderes, mas também para que outros países possam também se manifestar, porque o que nós estamos vendo hoje, os ataques sistemáticos à democracia, não é natural. Não devem ser banalizados, assim como aqui no Brasil nós tivemos, em diversas ocasiões, ataques à democracia. Então é hora de a gente juntar as forças pela união, pelo restabelecimento da paz e principalmente pela democracia. Minhas palavras à Bolívia, pela segurança, pela paz e contra qualquer tipo de violência. Obrigado, deputada Lorena. Deputado Camilo Capiberibe. Quero saudar o embaixador José Franco, da Bolívia, e prestar toda a nossa solidariedade ao presidente Evo Morales e ao povo boliviano nesse momento tão turbulento da história do povo boliviano. E dizer que eu tive a oportunidade de me manifestar ontem no plenário da Câmara para poder nomear exatamente o que está acontecendo na Bolívia. Nós não podemos ter nenhum tipo de dúvida. O que aconteceu na Bolívia foi um golpe de Estado, de um modelo que a América Latina toda já conhece e pelas mesmas tristes razões. Não se aceita a implementação de um projeto nacional soberano. Então a Bolívia está reagindo e nós desejamos que essa reação possa ser pacífica e que se encontre um ponto de equilíbrio. É muito difícil, olhando aqui do Brasil, enxergar qual caminho a ser adotado, mas o que nós podemos é prestar nossa solidariedade ao povo boliviano e desejar que essa grande turbulência possa se resolver pacificamente. Esse é o nosso desejo, todo o apoio aqui, em meu nome, em nome da deputada Lídice da Mata, e faço questão também de fazer uma referência ao embaixador de Cuba, que a deputada Lídice é presidente do Grupo de Amizade Parlamentar Brasil-Cuba, liderou um documento contrário à resolução aprovada de apoio, que foi apoiada pelo Brasil, de apoio ao embargo. Eu tive a oportunidade de assinar juntamente com diversos parlamentares aqui a nossa solidariedade também ao povo cubano. E, embaixador, tem a nossa total solidariedade e vá e leve a mensagem que aqui nós compreendemos que o que está acontecendo na Bolívia é um golpe e uma tentativa de golpe, mas que será revertida com a mobilização popular. Obrigado, deputado. Quero registrar aqui o deputado Pina do Pindaré, que também está presente conosco. Deputada Rejane, do Partido dos Trabalhadores. Passar a palavra para o deputado Túlio. Opa, o deputado André Figueiredo, que chegou. Desculpa, André. Deputado André Figueiredo, do PDT. Chegou também a deputada Sâmia. Está presente, é que eu tinha notado o Túlio no início. o aniversariante também tem Mas também a deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, do PSOL, está aqui conosco também. Parabéns, Túlio. Depois só diz o lugar da festa da nossa vez. Túlio, pode ser. Bem, boa tarde a todas, companheiras e companheiros aqui presentes. Saudar o líder Paulo Pimenta, em nome dele, saudar todos os colegas líderes dos 6 partidos que compõem, digamos, o nosso campo democrático. Saudar a nossa líder da minoria, a deputada Jandira Fegali, e os nossos embaixadores, embaixador José, da Bolívia, embaixadora Lorena, da Nicarágua, e o amigo embaixador Rolando de Cuba. E dizer que nós do PDT, eu e o deputado Túlio aqui presentes, nós temos aqui a missão de representar nosso partido. Conversei mais cedo com o presidente Carlos Lupe, e manifestar nossa integral solidariedade ao povo boliviano nesse momento que é muito difícil, que aliás se soma a vários outros momentos que infelizmente os países da América Latina como um todo vêm passando. E isso não é à toa, isso não são fatos isolados. O que aconteceu no Peru, Equador, Chile, o que representa a constante pressão em cima do governo venezuelano e mais recentemente com a questão que Cuba sofreu no mês de setembro, com o aprofundamento dos embargos econômicos. Nós temos aqui, a nível de parlamento brasileiro, a missão de buscarmos caminhos que
que mostra que o nosso país não é só esse governo Bolsonaro. Esse governo Bolsonaro representa, infelizmente, o que tem de mais atrasado e que deixa o nosso país sendo maculado como quase um quintal do governo norte-americano. Nós, embaixador Rolando, nós apresentamos uma DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, logo após a manifestação do voto do governo brasileiro na Assembleia da ONU, que contraria nossos princípios constitucionais que norteiam nossas relações internacionais, de autodeterminação dos povos, de não intervenção, de respeito a um povo que é nosso irmão, certo? Então, ingressamos no Supremo Tribunal Federal com essa DPF, não sabemos qual é o resultado, mas vamos estar ao lado do povo cubano manifestando fortemente nossa contrariedade a esse posicionamento que, depois de 27 anos, infelizmente, o nosso governo resolveu caminhar, que é justamente se aliar a Estados Unidos e Israel contra um povo que é nosso irmão, que é o povo cubano. Da mesma forma, semana passada nós conseguimos, talvez nem todos tenham conhecimento, mas a Comissão de Relações Exteriores dessa casa, que é presidida pelo filho do presidente da República, aprovou uma moção de repúdio ao presidente eleito da Argentina, porque manifestou um apoio ao ex-presidente Lula. Né? E nós que não somos do PT, nós temos, evidentemente, divergências pontuais, mas nós não podemos aceitar de forma alguma que esse desrespeito a um outro povo irmão seja materializado numa moção de repúdio. Infelizmente, ao entrarmos com a questão de ordem, o presidente Rodrigo Maia acatou e anulou a moção de repúdio ao presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes. E, ao mesmo tempo, nós queremos aqui nos somar. Realmente, acho que esses partidos que aqui estão presentes, eles representam a totalidade dos partidos do campo democrático, que, somado com alguns partidos de centro, sim, nós podemos fazer com que o nosso legislativo não seja um apêndice do poder executivo e que nós possamos manifestar claramente a nossa solidariedade ao povo boliviano nesse momento muito difícil e contando conosco nessa luta que eu tenho certeza que não é apenas do povo boliviano, do povo sul-americano, mas são de todos os povos que efetivamente anseiam para que a democracia não seja suplantada por regimes ditatoriais ou por regimes que efetivamente cada vez mais se consolidem na prática golpista de tirar governos legitimamente eleitos. Então, o nosso carinho e nossa solidariedade ao povo boliviano. Muito obrigado. Deputado Daniel Almeida, PCdoB. Trago também aqui, em nome da bancada do PCdoB, está aqui a deputada Alice Portugal, a Perpétua, que esteve aqui, a deputada Jandira, o nosso repúdio veemente ao golpe que está em curso na Bolívia, a total e absoluta solidariedade ao povo boliviano, a democracia naquele país que precisa e merece ser estabilizada, ser retomada. Mais uma vez uma manifestação de ódio, de intolerância, de preconceito com uma nação que busca construir um processo democrático, um processo de construção da nação. E nós sabemos que isso nunca foi tolerado aqui na América Latina, sabemos as fontes que estimulam e produzem essas políticas, essas ações de desestabilização. Portanto, o nosso apoio ao povo boliviano e mais de uma década de paz, de estabilidade, de progresso, de construção da nação boliviana para superar desigualdades. Que o Ivo possa retomar o contato e o retorno à sua pátria para que possa reconstruir aquele processo que não pode ser interrompido. Nosso desejo, nosso apoio e nosso estímulo a que isso possa acontecer. Da mesma forma, queria manifestar o apoio ao povo da Nicarágua, que também enfrenta ações com o objetivo de desestabilizar aquele governo. A gente sabe da luta que se trava lá no cotidiano, é o povo de Cuba, que nos ensina a todos, há tantas décadas, sobre a necessidade de resistir,
de somar força, de acreditar no seu povo, de acreditar na luta das mais diversas setores da sociedade para construir aquela nação. É um orgulho o esforço que Cuba tem feito, persistente, para se manter como essa trincheira que tem se mantido. E repudiar o voto que o Brasil deu no Conselho da ONU, que nos envergonha a todos. Portanto, nossa solidariedade ao povo de Cuba. Vamos à luta, povo boliviano, e que Ivo volte logo à sua pátria. José, fazer mais uma manifestação? Só para encerrar, esse novo pensamento, esse novo sentimento que tem se dado em nossos povos neste milênio, a partir do ano 2000, não? Que alcançou a muitos de nossos países, a Venezuela, Nicarágua, Equador, Argentina, Brasil, Bolívia. Isso é um resultado da acumulação da luta de nossos povos. Não é casual, não? E essa acumulação aumentou nesses anos, ainda que tivemos retrocessos e derrotas, mas essa acumulação acrescentou. E por isso é que eu estou muito confiante que nossos povos vão retomar a senda, a trilha da vitória, e vamos retomar a defesa de nossas soberanias, dos interesses dos nossos povos, da luta pela igualdade, pela vida digna. Eu estou muito confiante que todos os nossos países vamos conseguir, e vamos conseguir rápido, porque essa acumulação está presente, ela é objetiva, e ela vai nos dar vitórias no próximo futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, José. Quero aqui também transmitir um abraço do presidente Lula, já fez isso formalmente, a presidenta Dilma. Vocês sempre foram muito solidários, muito parceiros, e sem dúvida alguma, nesse momento, não teria outra atitude de parte dos nossos partidos que não fosse essa. Reafirmar aqui a parceria, a amizade e a solidariedade. Eu quero convidar vocês todos para tirar uma foto aqui do lado de cá, todo mundo para cá. Depois o José vai passar para o Salão Verde, se quiser conversar com ele, e a ordem do dia já está iniciando. E ainda não deu presença, tem que dar presença. Vamos tirar uma foto mais vezes porque está o André Figueiredo ali, gente. Benedita, participa da foto, por gentileza. Aqui, ó, né? O teu melhor lugar. Nas próximas semanas, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal deverá julgar um habeas corpus que pede a suspeição de Sérgio Moro. A defesa de Lula alega que Moro atuou sem imparcialidade nos processos envolvendo o ex-presidente. Para juristas e advogados, a parcialidade de Moro ficou clara muito antes dos diálogos revelados pelo site The Intercept Brasil sobre a Operação Lava Jato. A reportagem é de André de Anocari. Especialistas são enfáticos. As condenações do ex-presidente Lula nos casos do Tríplex no Guarujá e do sítio em Atibaia devem ser anuladas. O motivo? A parcialidade de Sérgio Moro. O juiz deve olhar os argumentos da acusação, deve olhar os argumentos da defesa e deve analisar objetivamente qual o direito a ser aplicado. Ficou claro que no processo do Lula não houve isso, não houve juiz imparcial, não houve verdadeiro direito de defesa, houve uma verdadeira fraude. O processo como um todo deve ser anulado. Ele foi julgado por um juiz parcial, por procuradores parciais, que também tem que ter uma certa dose de
vamos dizer, de impessoalidade na sua conduta, assim determina o artigo 37 da Constituição. O que já tem aí posto é o suficiente para anular os casos em que Lula tenha sido réu, em que Moro tenha participado ou do julgamento ou da produção de provas, da chamada instrução. Então são ao menos 2 casos aí, o do triplex e o do sítio. Eles devem ser anulados. O ex-juiz comandava a Operação Lava Jato quando foi convidado para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Para o jurista Pedro Serrano, o cargo foi uma recompensa pela condenação de Lula. Moro ainda recebeu o que aparentemente, em tese, parece ser uma paga por esse tipo de ação. O presidente da República deu recentemente declaração dizendo que não seria eleito se Moro não tivesse cumprido sua missão. Missão é uma expressão típica do ambiente político. Ou seja, uma missão política que Moro tinha, condenar Lula e retirá-lo da eleição. Os indícios da parcialidade de Moro ganharam ainda mais força depois que o site The Intercept Brasil revelou diálogos comprometedores entre o então juiz e procuradores da Força Tarefa Lava Jato. Diálogos revelaram que Moro chegou a indicar uma testemunha contra Lula e que autorizou escutas ilegais no escritório de advocacia responsável pela defesa do ex-presidente. Medidas que são ilegais, afirma Serrano. Como demonstrar as gravações, essa escuta, essa audição ilegal dos telefonemas dos advogados levaram à produção da estratégia da acusação. Ou seja, aquele conteúdo foi utilizado no processo. Além de vulnerar frontalmente a Declaração de Direitos Universais do Direito do Homem, vulnera a nossa Constituição, vulnera as normas mínimas de processo penal. Tramita no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus feito pela defesa de Lula, pedindo a suspeição de Moro por todas essas irregularidades. Agora fica claro que é preciso que o Lula tenha um julgamento. Até agora, Lula não teve um processo contra ele teve uma perseguição política e ideológica. O fato dele querer se colocar como antagonista do presidente Lula, mesmo agora após a decisão do STF da presunção de inocência, revela que desde o início ele estava direcionado a condenar o presidente Lula. Então Lula não teve um processo. Lula foi submetido a um processo penal de exceção, a uma verdadeira perseguição camuflada de processo penal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, virou uma peça estratégica do